Sim, agora glória. Deus está neste lugar, amém? A Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele ali estaria. É um privilégio estar na presença de Deus, reunidos em nome do Senhor Jesus. Eu tive vendo várias coisas na rede social nesses dias, e o entendimento que nós temos é que Deus nos chamou para fazer diferença nessa terra e sermos essenciais nessa terra. Por um decreto aí federal, a igreja é um lugar essencial de recursos sociais, de recursos humanos, recursos psicológicos para ajudar o próximo, né? E é com muito prazer que nós estamos na presença de Deus. Nós distribuímos durante esses dias, nesse período de pandemia, mais de 80 cestas básicas, glória a Deus. Mais de, eu não sei quantos pães, né? Não dá para contar quantas caixas de pães que nós distribuímos na cidade de Sete Lagoas, aqui na região. E nós não distribuímos, né, apenas para membros, né, da igreja. Na verdade, nós entendemos que a igreja ela é plural, né? Nós congregamos sim, nós fazemos parte de um corpo sim, nós preocupamos sim um com os outros, mas nós temos uma preocupação plural com a cidade de Sete Lagoas. E muitas pessoas eles não compreendem isso e às vezes até criticam a respeito disso. E eu fico com um texto bíblico que mostra que até Jesus foi perseguido, foi confundido e chamado de Beelzebu. Se ele foi perseguido, o nosso mestre, ainda mais nós, né? Nós estamos preparados para fazer a vontade de Deus, para cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós através de nós. Vou chamar mais uma vez o Tiago aqui, que vai trazer uma palavra do coração de Deus sobre dízimos e ofertas e primícias, entendendo que tudo que nós fazemos é para a glória dele, é para que ele venha a ser glorificado, e tudo é dele, né? Porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. Então tudo é para Jesus, tudo é para a glória do nome de Jesus. Amém, Tiago? Se quiser limpar aqui, tem álcool em gel, esse nem é gel não, esse é álcool 70 graus, sei lá como chama isso aí, 70%, né? Pai do Senhor, igreja. Pode tirar aí para você falar, e eu vou dar uma licença do seu lado. Melhor, né? Pai do Senhor, confesso que eu estava com saudade do templo, né? Por mais que a gente não deixe de cultuar o Senhor, por mais que nós não deixamos de louvar o Senhor, mas o templo, a comunhão com os irmãos faz falta. E eu acredito que esse sentimento é mútuo, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Diz o seguinte: algumas pessoas gerem com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Esse texto, ele traz para a gente o quê? Que nós devemos saber gerir o nosso recurso, saber gerir as nossas finanças com generosidade no coração. E investir na obra do Senhor, investir em pessoas, é investir em generosidade. É você investir de acordo com a vontade do Senhor para nós. Então, independente de qualquer coisa, como o pastor Thales falou aqui, nós distribuímos cestas básicas, distribuindo pães durante esse período de pandemia, de quarentena. E isso vem de onde? Esse recurso vem de algum lugar, vem da generosidade dos irmãos, vem da generosidade da igreja, vem dos dízimos, das ofertas. Então, que nós sejamos generosos, que nós sejamos cumpridores da palavra de Deus. Porque quando se trata de princípios, dízimo e oferta entra em princípios bíblicos. Já não é somente a generosidade, né? A generosidade é quando você vai além do dízimos e ofertas. Mas as ofertas e os dízimos são princípios. É princípio bíblico. É princípio que Deus estabeleceu para que a igreja dele fosse abençoada. Para que eu e você fôssemos abençoados. Então, que nesta noite, você que está em casa, né, tem o número da conta, está aqui atrás, deposite o seu dízimo, faça uma transferência bancária pelo aplicativo. Hoje está fácil, né? A tecnologia tem nos ajudado aí até nisso. Então, os irmãos que estão aqui no templo, fiquem à vontade, tragam os seus dízimos, suas ofertas até o gasofilácio, amém?
quebrantado o teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Ele me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Deus, derrama cada vez mais a tua graça sobre cada vida, da tua medida recalcada, sacudida e transbordante. As crianças, dê espaço uma para a outra aí, calma, bem devagarzinho. Dê espaço de 1 metro e pouquinho aqui, para a gente estar orando por vocês. Glória a Deus. Isso, dá espaço, ajuda eles aí, Carlos. Chega um pouquinho. Vem mais para cá, Ana. Vem para cá. Clarinha, João, fica para lá. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, é importante a gente ensinar os nossos filhos a estarem na presença de Deus e cumprir também, né? Às vezes é complicado até para nós, né? Às vezes a gente esquece de várias coisas, mas a gente tem que ensinar desde novo, desde pequeno, o entendimento daquilo que é a palavra de Deus, aquilo que a gente tem que cumprir sobre a terra, né? Por isso que nós entendemos que Deus, Ele nos chamou para transmitir algo para essa próxima geração. E foi muito maravilhoso hoje, porque na nossa cidade, no dia de hoje, né, houve um decreto novo em que Sete Lagoas entrou no entendimento de Minas Gerais, né, um programa, né, Minas Consciente. E nesse programa Minas Consciente, a igreja pode abrir com as suas determinações, né, com todas as questões do Ministério da Saúde, né, com todas as privações em relação ao álcool em gel, ao distanciamento, né, e aí nós estamos cumprindo isso, as crianças aí de máscara aí para a glória de Deus, e todos nós, né, que estamos aqui trabalhando de máscara também. Então nós vamos estar orando por elas, né, nós pedimos uma criança para estar orando, só uma hoje, para a gente ter essa restrição também. Então eu vou estar aqui limpando e vou passar para a Ana, que vai estar orando para as crianças em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, ora aí pelo seu filho também, ore com o seu filho, em nome de Jesus. Erga as mãos para cá, igreja. Deus, meu Pai, meu poderoso, eis-me aqui, Pai, mais uma vez em tua presença. Senhor, eu peço obrigado por esse dia e faça que os cientistas, ilumine a cabeça dos cientistas para eles conseguirem o remédio desse coronavírus. Faça que esse coronavírus passe, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Pode descer devagarzinho, um de cada vez. Espera, João. Espera, João. Deixa ir primeiro, vai primeiro. Pode ir, Manu, primeiro. Pode ir, Manu. Agora espera, João. Agora, João, pode ir. Agora pode ir a Clarinha. Agora pode ir a Ana. Obrigado, amados. É muito gratificante ver a igreja sendo representada pelos nossos filhos e por nós na presença de Deus. Queria, antes de começar, liberar uma palavra sobre a cidade de Sete Lagoas, uma palavra de bênção. Queria que todos aqueles que aqui estão, quem está na sua casa, ficasse de pé aí, se você estiver sentado, ergue as mãos para cá, vamos orar para Sete Lagoas. Vamos
ministrar sobre a cidade de Sete Lagoas da bênção do Senhor. Vamos ministrar em nome de Jesus dessa graça que alcançou as nossas vidas, que alcançou a nossa cidade. Vamos orar pelo prefeito, né, do Ilho. Vamos orar por cada um dos vereadores, né? Orar pelos promotores, orar pelo Ministério Público, orar para toda a cidade. Vamos ser abençoadores em nome de Jesus. Deus nos chamou para ser abençoadores. Queria chamar o Adalma aqui para estar orando junto. Pega aquele microfone ali. Vamos estar orando aqui. Ergue tuas mãos para cá. Nós entendemos que a nossa milícia, as nossas lutas, elas são espirituais. A Bíblia fala que nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Esse azul é o azul. Em nome de Jesus, vamos estar ministrando. Amém, Jesus. Ó Deus, grandioso és tu, Pai. Sabemos que aqui o Senhor se faz presente, Pai. Nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai, a cidade de Sete Lagoas, ó Pai, com todos os seus governantes, prefeitos, vereadores, todos aqueles que exercem algum cargo, ó Pai, político e espiritual dentro dessa cidade. A tua igreja, Pai, que aqui é representada, Deus, esteja com um só pensamento, um só coração, sabendo que o Senhor, ó Pai, tem estabelecido a tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós colocamos diante de ti, Senhor, clamamos a ti, Senhor, que venha derramando, ó Pai, do teu óleo sobre essa cidade, que o sobrenatural do Senhor, ó Pai, nesses dias, ó Pai, seja, Pai, visível, Pai, seja manifesto de uma forma única e verdadeira, Pai, sobre o teu povo, ó Pai, sobre cada um daqueles, ó Pai, que o Senhor tem separado, Deus. Que sejamos resposta não somente para essa cidade, mas para toda a nação, Deus, acreditando naquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai, sabendo, ó Pai, que o Senhor não perdeu o controle de nada, que o Senhor está estabelecendo, Senhor, fazendo, ó Pai, renovando, revigorando, ó Pai, trazendo cumprido o teu propósito. Nós colocamos diante de ti, Senhor, sejam dias, ó Pai, que a tua igreja, ó Pai, esteja posicionada, Pai, um só pensamento, um só coração, Deus, no qual o Senhor, ó Pai, tem estabelecido pela tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se oramos e colocamos diante de ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê e abençoa diz amém. Amém. Pode colocar lá, meu lindo. Obrigado, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Tu és. Pai, rasga o céu sobre este lugar e vem. Nós dependemos do Senhor, ó Pai. Nós carecemos do Senhor. Nós não somos sem o Senhor, nós não podemos sem o Senhor. Se o Senhor não vier, ó Pai, não adianta estarmos aqui. Sabe, amados? Queria que você olhasse para dentro de você e compreendesse o quantos desafios que têm acontecido nas nossas vidas. Essa semana Deus me mostrou algo muito forte, muito poderoso, algo bem pessoal, que todos nós temos desafios para cumprir. Isso, talvez os desafios não são iguais, tem gente que tem mais dificuldades em umas coisas, outros em outras coisas. Cada um tem uma percepção no que diz respeito à dificuldade. Por exemplo, para mim, matemática é trivial.
Para quem está nos assistindo, né, e a matemática vai entender o que significa até a palavra trivial. Para o matemático, trivial é antes de ver eu já sabia a resposta. De tão trivial e básico que é. E aí, às vezes, até as pessoas acham que a pessoa é inteligente demais porque sabe matemática. Mas, às vezes, a dificuldade dele não está na matemática, mas está no outro âmbito, no português. Para uma criança, às vezes, a dificuldade era falar no microfone, ou fazer uma oração, porque nunca fez, e está ali sendo desafiado a orar, e até aparecer perante as câmeras, perante as pessoas. Eu já tive essa dificuldade muito, né? E às vezes a gente para nas dificuldades. Minha pergunta nessa noite é: o que tem nos parado nesses dias? Porque em vários momentos nós temos uma pluralidade no que diz respeito ao que é difícil para nós, quais os montes que a gente precisa alcançar, o que a gente precisa romper, o que a gente precisa destravar. Cada um sabe aquilo que lhe aflige, cada um sabe aquilo que lhe segura, cada um sabe aquilo que é difícil para ele. Mas uma coisa eu vou declarar segundo a palavra de Deus: se há diferenças em dificuldades, há uma unicidade no que diz respeito ao vencer essas dificuldades. Só tem um jeito de vencer as dificuldades: através de Jesus, através do nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Não existe outro nome para se clamar. Então, se tem várias coisas diferentes, tem uma coisa igual: nós vamos superar todas as coisas para a honra e glória do nome de Jesus. A superação é igual para todos. Não dá para medir as dificuldades, mas dá para entender de onde que vem a superação, de onde que vem aquilo que nos motiva, que nos move, o que vem aquilo que nos impulsiona, onde que vem aquilo que nos desafia a não ficar parado, estagnado, onde que vem a gente desafiar a nossa própria existência na terra, desafiar a nossa própria compreensão, desafiar muitas vezes aquilo que a gente acha que é certo, desafiar muitas vezes aquilo que a gente acha que está dentro dos padrões corretos, porque é uma bagunça muito grande dentro de nós. Porque nem tudo que a gente acha que é certo, às vezes é certo mesmo. Nem tudo que a gente acha que é desse jeito, às vezes é desse jeito mesmo. Nós precisamos urgentemente passar pelo crivo da palavra e pela compreensão do Espírito Santo, onde nós permitimos que Ele gere em nós e através de nós, e onde que nós não fiquemos parados nas dificuldades. Às vezes a gente tem medo e por isso a gente estagna e para. Às vezes a gente fica até mais do que medo, a gente fica apavorado, né? Não sei se alguém já ficou na condição de pavor. Sabe aquela condição de pavor quando você vê uma fera ali, né? Né? Sei lá, uma onça, um animal feroz. A pessoa fica com pavor, ela estagna, fica parada. É interessante que a gente tem uma cachorrinha e a cachorrinha chama Wack Wolf. Repita se você puder o nome que meu filho deu para ela. E toda vez que ela fica feliz e nos vê, sabe o que ela faz? Ela faz xixi. A expressão dela de felicidade, ela fica tão feliz que ela faz xixi no lugar quando ela nos vê. A gente às vezes sai, quando ela nos vê, ela vai lá e urina. E aí a condição que ela estava mostrando que ela está feliz é essa. É meio estranho, né? Assim às vezes acontece conosco, né? Cada um reage de uma forma em relação às questões, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que acha certo, tem gente que acha errado. Cada um tem na sua mente algo bem estabelecido para todas as coisas. A gente já tem resposta para tudo. Só que eu queria, se colocasse a mão na sua consciência, na sua mente, na sua cabeça, assim: Deus, me dá a mente de Cristo, eu preciso compreender como o Senhor compreende. Mas pensa, Jesus, o Cristo, Ele veio à terra. Amém? Todo mundo crê que Jesus veio? Ele veio como homem, mesmo sendo Deus, Ele veio como homem. E Ele sabia que Ele tinha um tempo limitado, e talvez limitadíssimo o tempo de Jesus. Eu não sei dizer, mas eu creio que sim. Ele sabia que Ele teria ali 3 anos, 3 anos e meio. Eu não sei dizer se Ele como homem tinha essa exatidão, mas eu sei que Ele sabia. Por que você sabe disso? Porque Ele viveu intensamente. Jesus veio de uma intensidade tão grande nos dias que Ele teve na terra, de uma forma tão veemente, e Ele estava tão certo daquilo que Ele veio fazer.
E às vezes a gente se perde nesses dias e a gente esquece que Jesus está voltando. E a gente vive da nossa maneira, da nossa forma, sem compreender que o amanhã pode chegar hoje. Que Jesus pode voltar agora. Nós tivemos uma notícia triste. Um homem de Deus chamado pastor Sancler, me pastoreou por alguns anos. Ele faleceu nesses dias na cidade de Sete Lagoas. Jesus chamou para ir. Ele lutava muito tempo, né, contra uma doença grave. E quis o Senhor que fosse nesses dias. E nós oramos e intercedemos pela família, pedindo misericórdia a Deus, mas nós não compreendemos a morte. Nós não fomos feitos para morrer. Por mais que a gente também não foi feito para viver da nossa forma pecaminosa, nós também não fomos feitos para morrer dentro do pecado. E nós não fomos feitos para ser parciais, nós somos feitos para ser eterno. Nós não fomos feitos para ter uma ruptura na nossa existência. Por isso nós precisamos urgentemente conectar Jesus, porque Ele é eterno e a eternidade não acaba em nós mesmos, chega até a nós através de Jesus. Jesus é eterno e quando estamos em Jesus nós vamos ser eternos para sempre com Ele, porque dEle, por meio dEle são todas as coisas. Então nós compreendemos isso. E eu queria te fazer uma pergunta, se você soubesse que seu tempo é curto. Não sei se você já viu isso, às vezes até em cinema, em vídeos. Você tem um discurso para fazer, você tem uma frase para falar, você tem algo para contar. Você não, e depois você contar, você vai. O que você falaria? Você só tem um momento de reunir toda a sua família, por exemplo. E falar tudo que você queria falar para eles. Só um momento para reunir todo mundo que você quer falar algo. Um único momento, depois daquilo, acabou. Você só vai ter uma oportunidade. O que você falaria? Talvez, com certeza, conhecendo o ser humano, a gente falaria o que a gente tem mais de importante, né? Se fosse liberar perdão, a gente pediria perdão. Se fosse contar onde que está guardado os milhões e contar a senha do banco, a gente ia contar a senha do banco. O que é mais importante para a gente ia contar. Eu não sei o que cada um ia contar, mas eu tenho certeza que esse é algo mais importante da face da terra. Se fosse liberar uma palavra para o seu filho, filho, viva assim, 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 assim. Esposa, assim, assim, assim. Marido, assim, assim, assim. Olha, eu tenho seguro nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Olha, eu tenho esses bens, esses bens, esse bem. Olha, eu quero tipo de perdão. Olha, eu quero... Não, você ia falar algo mais importante. Cada um sabe o que é mais importante para ele. Então eu creio, olhando para as Escrituras, que Mateus 5 é aquilo de mais importante que Jesus falou para a gente. Por que você fala isso? Porque você olhando para as Escrituras, só teve um momento que Jesus reúne todo mundo para falar algo. É lógico que ele falou em outros momentos, né? Ele falou separadamente para os discípulos, ele falou separadamente para outras pessoas, mas um momento plural que ele reuniu todo mundo foi em Mateus 5. Então se tem um texto que nós precisamos meditar nesses dias, se tem um capítulo que nós precisamos meditar nesses dias, se tem um lugar que nós precisamos deparar e meditar e né, remoer isso, é o Sermão da Montanha. E olha que nós estamos falando de uma época em que os romanos, os gregos, o povo europeu, eles estavam entrando em lugares, para quem sabe de história, a gente fala ali de Platão, de pessoas que movem a psicologia hoje, né? Muitos deles estão falando até hoje através da psicologia, através da psicanálise, através de várias ciências. Eles tocaram nessas ciências e perduraram até hoje. A gente estuda sobre eles na escola. Freud, essa galera toda veio de princípios lá, de compreensões até dos gregos, que eles começaram a ter a famosa filosofia, a compreensão do homem. Eles começaram a estudar, eles iam para praças. Eu não sei se você às vezes entende quem eram os sofistas,
Agora eu estou com conhecimento de história antes de entrar propriamente na palavra. E o que eles faziam? Eles iam para as praças, eles subiam em cima, por isso que a gente prega no púlpito, porque eles subiam em cima de um palanque, de uma rocha, para que todo mundo escutasse eles nas praças. Eles ficavam no mais alto lugar para a voz deles chegar mais longe. E eles não ficavam sentados, ficavam de pé para proferir palavras. E o que eu acho mais interessante, quando Jesus veio ensinar, talvez o cerne do Novo Testamento, Mateus 5, Jesus senta. Jesus não faz igual os sofistas faziam, Jesus não faz igual os filósofos faziam da época, Jesus ele senta. E ele começa a falar com o povo. E nesses dias, dessa mesma forma, ele tem nos convidado, ele tem sentado à nossa frente, através de pessoas, através de instrumentos de rede social, através de instrumentos pessoais ali, de pessoas à nossa volta, e tem sentado para falar conosco. Só que como a gente está acostumado a escutar alguém falando de pé, às vezes a gente não escuta quem está falando sentado. E eu queria que você compreendesse isso, que Jesus continua falando da mesma forma. Ele continua sendo gentil, ele continua sendo majestoso, glorioso, ele continua batendo a porta e não arrombando a porta, ele continua esperando você compreender, entender, ele continua chegando até você e chamando, e não obrigando, você é obrigado a entender, não. Ele move grandes coisas em nós, através de nós. Mateus 5 está escrito assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Curva sua cabeça. Espírito Santo, fala conosco. Nós queremos aproximar ao Senhor. A tua palavra nos diz que quando o Senhor viu a multidão, o Senhor subiu ao monte, se assentou e abriu a tua boca ensinando. Nós queremos, ó Pai, estar sujeito ao teu ensino, nós queremos estar sujeito à tua voz, nós queremos estar sujeito, ó Pai, ao Espírito Santo de Deus, nós queremos estar sujeito à compreensão de Cristo. Pai, nós abrimos mão de todo o nosso engano, de todo o nosso sofisma, de todas as nossas razões, de toda a nossa certeza, de todas as nossas emoções, nós abrimos mão daquilo que é natural, ó Pai, e nós queremos, ó Pai, muito mais do que aquilo que é sobrenatural, nós queremos o Senhor. O Senhor está acima de qualquer existência. O Senhor está acima de qualquer compreensão. Pai, nós não queremos ser como o primeiro Adão, que quis ficar com o fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós não queremos conhecer fora do Senhor. Nós sabemos que Tu és o nosso conhecimento. Tu és o Cordeiro de Deus que desceu do céu. Tu és o alto consumador de todas as coisas. Tu és Jesus. Tu és Jesus. A razão de estarmos vivos. Tu és Jesus. Nós queremos Te chamar de amigo, Jesus, porque nós queremos conhecer o Senhor por aquilo que Tu és. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, nos tira deste lugar, ó Pai, de medo, nos tira deste lugar, ó Pai, de estagnar, nos tira deste lugar, ó Pai, e nos leva para a condição de Cristo. Aquele que crê e recebe diz amém. Amados, Jesus, Ele começa quebrando paradigmas. Talvez, se estivesse dando um título para essa ministração, quebrando os paradigmas. Ele começa a quebrar os paradigmas. Primeira coisa que ele fala, não é que ele apresenta alguma coisa, ele apresenta alguma coisa que vai contra o entendimento da época. Todo mundo achava e pensava que pobreza era ruim. Mas presta atenção no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados, felizes, alegres, os pobres de espírito. Eu fiz uma enquete, algumas perguntas nesses dias, a respeito dessa palavra. Pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito?
Paulo, o que é ser pobre de espírito? E aí, o que é ser pobre de espírito? Jéssica, o que é ser pobre de espírito? O que a gente entende sobre pobreza? O que nos ensinaram sobre pobreza? Tem dois entendimentos muito fortes nesses dias sobre pobreza. Um, de uma forma franciscana, dado por aqueles que acharam que Francisco, né, um santo, um homem de Deus, viveu de uma forma que abriu mão de uma riqueza. A gente coloca mal na riqueza, mal nas coisas materiais. A gente acha que isso é pejorativo, a ponto de falar que os ricos não herdarão o reino dos céus, porque a gente acha que riqueza e pobreza está em matéria. A gente acha que ter bens é ser rico e não ter bens é ser pobre. Mas Jesus não fala isso. Jesus fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Eu conheço muito pobre financeiramente que não é pobre de espírito. E eu conheço muito rico financeiramente que é pobre de espírito. Como assim, pastor? O que é ser pobre de espírito? Mas a própria palavra fala: pobre é aquele que depende de alguém ou de algo. Ele não tem o recurso necessário para a sua sobrevivência. Então ele precisa de uma ajuda externa, de uma ajuda que vai além. Vê agora nos momentos de pandemia, auxílio emergencial. Para quem quer esse auxílio? Para aqueles que contam em condição de pobreza, que não tem nem nada para comer. Muita gente faz coisa até errada com isso, mas o objetivo é esse. Por isso que as pessoas dizem: só R$600, para quem não tem nada para comer, R$600 é muita coisa. Dá para comprar muita comida. Dá para comprar muita cesta básica. Cesta básica gira em torno de R$50 a R$70. Dá para pagar as contas básicas de água e de luz e não ser cortado. Na nossa cidade, né, foi até decretado que não vai cortar a conta de água, de água, né, luz eu não sei, no estado, né, é diferente. Eu sei que foi falado até pelo prefeito, a gente estava numa reunião com ele, e ele falou assim: não vai ser cortado mais. Você está sendo político? Não, só estou te ensinando o que é pobreza. A gente depende do outro, até do político. Depende de alguém. Para quem se dá a Bolsa Família, para quem está numa condição de pobreza, tem que até fazer uma declaração. Para quem não sabe, tem que fazer uma declaração de pobreza perante a um juiz, né? Acho que tem que levar no cartório, escrito no próprio punho: eu me declaro pobre financeiramente, dependo disso para mim ter direito à Bolsa Família. Então isso que é ser pobre. Mas o que Jesus estava falando ali? Que quem tem um espírito dependente do Espírito Santo de Deus, quem é pobre de espírito? Quem não tem onde comer a não ser no Espírito Santo, desses é o reino dos céus. O quão que nós temos dependido do Espírito Santo nesses dias? Será que nós temos alimentado aonde nesses dias? Será que a gente tem alimentado de uma forma própria, na nossa própria consciência, no nosso próprio entendimento? A gente tem alimentado a nossa riqueza, daquilo que nós agarinhamos. Você está falando contra o estudo? Muito antes, pelo contrário. Por favor, estude muito. Mas ao estudar, faça igual o apóstolo Paulo. Coloque tudo aos pés da cruz. Considere tudo como esterco. Considere tudo como escória. Entenda que Cristo é maior do que qualquer compreensão nessa terra. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é. Isso que nós precisamos compreender. Seja pobre de espírito verdadeiramente. Dependa do Espírito Santo de Deus. Não coma em outro lugar a não ser em Jesus. Não coma de outra a não ser do pão da vida. Não coma de outra a não ser do Senhor. Isso quer dizer que eu não vou aprender com outros. Não, amados. Não é isso que está falando. Está falando que eu sou dependente do Espírito Santo. E para isso eu até me subjugo a outras pessoas. Eu prefiro o outro maior do que eu. Preferi uns aos outros sem honra. Eu considero que o outro saiba mais do que a mim. Todo mundo sabe mais do que eu. Quando você pega todos os seus títulos, toda a sua compreensão, todos os seus cursos superiores, tudo aquilo que você... Amados, eu falo isso. Eu sempre falo isso, estude muito. Se você
advogado, que seja o melhor advogado possível. Que se você é engenheiro, que seja o melhor engenheiro possível. Se você é vendedor, que seja o melhor vendedor possível. Se você é dona de casa, seja a melhor dona de casa possível. Se você é estudante, seja o melhor estudante possível. Se você é eletricista, seja o melhor eletricista possível. O que você for fazer na terra, seja o melhor possível. Para quê? Para colocar os pés de Jesus. Para ter alguma coisa para entregar. Para ter alguma coisa para mostrar, assim, aqui, ó. Sabe o que a gente precisa colocar aos pés de Jesus? Toda a nossa arrogância, toda a nossa prepotência, tudo aquilo que a gente tem de conhecimento. E subjugar Cristo. Fala, Cristo, eu não sei fora do Senhor. Ah, mas você aprendeu isso, você tem mestrado, você tem doutorado, você tem pós-graduação nisso, pós-graduação naquilo outro, PhD. Tem gente que acha que PhD é pós-doctor. Tá bom, é uma outra discussão acadêmica, né? Lógico que não. Não existe nada além do doutorado no Brasil. PhD é o doutorado que vem dos Estados Unidos, então é só isso. E às vezes a gente nem compreende, né? O cara vem lá, assina DR, assina ME, ou seja, coloca na frente dele um doutor, um mestre. Amém. Para quê? Para achar que ele é rico de espírito? Que ele é melhor do que os outros? Que ele sabe mais do que os outros? Não. Nós precisamos compreender muito para colocar os pés de Jesus e entender que o reino dos céus é daqueles que dependem do Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que dependem do Espírito Santo de Deus, eles herdarão o reino dos céus, eles herdarão aquilo que é maior do que a terra, aquilo que é eterno, que não vai passar, aquilo que é para sempre. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele. Pelo teu amor, Jesus, loucos por você. Tudo pelo Senhor, tudo pelo Senhor. Teu amor, Jesus. Mas Jesus não está falando para você se tratar com autocomiseração, achar que você é o menor de todos, que isso também é soberba. É para você entender que o conhecimento que você tem serve para a glória de Deus. Tudo aquilo que você adquire serve para a glória de Deus. Tudo aquilo que passa na sua mão serve para a glória de Deus. Tudo aquilo que Deus confia a você é para a glória e honra dele. Tudo aquilo que ele te deu, principalmente o tempo, que é algo que não volta. Amados, riqueza. Até outro dia o Eike Batista, ele era milionário e de repente acabou tudo. Tem um filho de Deus aí que era tão rico, aí, sei o nome dele não, quem sabe aí, não precisa nem comentar nos comentários não. Ele é tão rico que ele pegou um carro e enterrou um carro lá cheio de ouro. Porque falou que depois que ele morrer, ele ia levar isso também. E não leva. É dado um homem morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então a ideia é o quão pobre de espírito nós temos sido nesses dias. Será que você tem ousadia para pedir isso para o Senhor? Deus, me faça um pobre de espírito. Eu quero empobrecer no meu espírito. Eu quero perder as riquezas que eu mesmo angariei e trocar para as riquezas do Senhor. Aquilo que o Senhor, amados, é quebra de paradigma. A gente está indo para um lado e Jesus fala, não, é para cá. Ele não tá falando contra os bens materiais. Não é isso que Deus está falando. Não é isso que Jesus está falando. Senão ele acabava, ele extirpava com isso. Porque quem criou, amados, o ouro e a prata? Quem criou as pedras preciosas? Quem criou aquilo que é precioso? Foi Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo. Quem permitiu que o sistema mundano desse importância para isso foi Deus.
Então a ideia, por isso que Jesus fala assim, Pai, eu não vos peço para tirar do mundo, mas livre do mal. Ele não vai nos tirar desse sistema mundano. Ele vai nos usar dentro desse sistema mundano para mostrar que tudo aquilo que cabe a Ele é dele. Por isso que Jesus fala, olha para essa esfinge. Porque eles perguntaram para Jesus, é lícito pagar imposto ou não? Ele pega uma esfinge e fala assim, olha para essa esfinge, de quem está aparecendo isso? De quem é essa cara? É de César. Então dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. O que ele está falando? Que César é maior que Deus? Não, muito antes pelo contrário. O sistema mundano vai continuar sendo o sistema mundano. Mas na hora que você estiver dentro do mundo, não seja governado por César. Não seja governado por você mesmo, pelo seu entendimento, pela sua consciência. Não seja governado por aquilo que você sabe. Seja governado pelo Espírito Santo de Deus. Seja verdadeiramente um pobre de espírito e dependente do Espírito Santo de Deus. Nós carecemos do Senhor, Espírito Santo. Nós não somos, mas Tu és. Sim, Deus. Sim, Deus. Loucos por você. Quando a Bíblia fala assim, ser pois fiel no pouco, que no muito eu lhe colocarei, a questão não está no recurso, está na fidelidade. Quantos de nós podemos ser fiéis ao Senhor nesses dias? Em tudo. Ser fiéis a Ele em tudo. Porque se eu entendo que eu sou pobre de espírito, se eu entendo que eu dependo de Deus em tudo, eu não troco a minha dependência por outras coisas. Eu sempre vou depender dEle. E aí, obrigado, meu amado. Até numa atitude de pedir um café, eu tenho que pedir. E nós, por isso que Ele nos ensina a orar. Por que Deus nos ensina a orar? Para a gente colocar no lugar de petição, de menor. Quando você pede algo, é por favor. E se não vier, você espera. Quando orares assim, Mateus 6, se você pegar Mateus 5, 6 e 7, é o resumo de tudo. Jesus ensina pra gente ali, olha, pensa nisso aqui, eu vou resumir para vocês. Aí ele vai, quando orares assim, Pai Nosso. Ou seja, vem até a mim, peça a mim, se coloca na condição daquele que pede algo para Ele, não de pedinte. Nós não somos pedintes, mas nós somos aqueles que confiam em Deus. Pedinte é aquele que pede e se não recebe acha ruim e fica até na condição de soberbo. Você é obrigado a me dar, você é o governo, você tem que me dar. Você é minha mãe, você tem que me dar. Você é o pastor, você tem que me dar. Você é meu pai, você tem que me dar. Você é meu irmão, você tem que me dar. Isso é pedinte. Aquele que pede ao Pai confia em Deus. E Ele sim usa governo se Ele quiser. Ele usa pai, mãe, irmão. Ele usa quem Ele quiser para a glória dEle. E quando Ele usar alguém, seja grato. Mas Ele é obrigado a fazer. Ei, ninguém é obrigado a nada. Jesus se obrigou, Ele não era obrigado, Ele se obrigou. É diferente. Ele não era obrigado a morrer porque Ele não tinha pecado. Ele se obrigou a morrer por mim e por você para nos restaurar, para nos resgatar e nos dar vida e vida em abundância. Se obriga a fazer a vontade de Deus. Se obriga a ser pobre de espírito, dependente do Espírito Santo. Quando orares, ore assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, ser feita a tua vontade, como é feito nos céus, ser feito na terra, como é feito nos céus, ser feito na terra. Pai, nós dependemos do Senhor. Nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos do Senhor. Aí Jesus, Ele continua quebrando paradigmas. Nos dias de hoje, esse paradigma é até muito mais forte do que outros dias, né? Não sei do que naquela época, mas que outros dias na nossa, certamente é. A gente tem vários livros
falando sobre alegria e felicidade, até da forma equivocada. Digo, né, quando Deus nos usou através, né, das cicatrizes que temos, a minha digníssima esposa, né, tem um livro chamado Eu Decido Ser Feliz. Muita gente nem entende o que está escrito no livro. Quando compra, fala, meu Deus, é isso que é felicidade? Ah, então eu entendi. Porque existe uma teoria, uma teologia da felicidade, que eu vou ser feliz, independente de qualquer coisa, passando por cima dos outros, machucando os outros, ferindo as outras pessoas, mas felicidade é acima de tudo. E não é isso que a Bíblia fala sobre ser feliz. Aí Jesus quebra um paradigma, né? Ele vai fala assim, bem-aventurados os que choram. Ei, não é os que sorriem? Feliz não é os que sorriem, os que choram? Primeiro ele fala dos pobres, agora ele fala dos que choram. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. E nós temos que descobrir, urgentemente, quais são os sorrisos que tinham que virar choro nas nossas vidas. Quais são as alegrias que tinham que virar, não tristeza, mas choro. Porque às vezes a gente se alegra com a injustiça, às vezes a gente se alegra com o mal, às vezes a gente se alegra com aquilo que é errado. Muitas vezes acontece isso. Haja vista as redes sociais. Quantas vezes a gente se alegra quando alguém está sendo ferido? A gente vira até meme, vira até manchete de jornal. Alguém que está assim, alguém que cai, alguém que machuca, uau, vira alegria. E para de ser choro. Quantas vezes a gente se alegra que uma pessoa deu errado? Ah, é porque é meu inimigo. Se você continuar Mateus 5, você vai ver, né? Amar quem te ama, até os ímpios o fazem. Você tem que amar quem te persegue. Mas o que é amor? Amar é amar igual Jesus falou. Mateus fala sobre amor e 1 Coríntios também fala sobre amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. É um amor que é verdadeiro. Não é um amor que tem pacto com o erro. É chorar pelas causas corretas. Então da mesma forma nós temos que pedir, Deus me dá um espírito que depende do teu espírito, um espírito que é pobre em mim mesmo. Me dá também um choro do céu. Ei, existe choro no céu? Mas eu entendo que só vem consolo onde há clamor. Ai, heresia, não, amado. Você vê isso na Bíblia. O povo clamava e Deus vem e manda um libertador. Está escrito a respeito de Moisés nisso. E viu Deus o clamor do povo e enviou quem? Moisés. Da mesma forma que Deus envia consolo toda vez que o povo clama. Eu creio que nesses dias, se nós chorarmos pela causa do céu, Deus vai enviar o consolo, e Ele já enviou, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que nos consola. Não vai precisar vir um outro Espírito, já veio o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso Consolador, Ele é aquele que nos alenta, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos dá vida, Ele é aquele que nos convence do erro, do pecado e do juízo, Ele é aquele que coloca as coisas tudo em ordem dentro de nós. Então nós precisamos entender quais alegrias eu não posso mais ter, e quais choros que eu preciso ter nesses dias. Quanto choro que está dentro de mim. Mas pastor, eu já chorei demais. E aí eu entrei em lugares de depressão. Aí eu entrei em lugar de amargura. Aí eu entrei em lugar de ódio, porque você chorou pela causa errada. Você chorou pelas suas causas. Ei, pastor, está sendo duro. Não, verdadeiro. A palavra de Deus, ela liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta. A verdade é boa, não é ruim. Se você chora as causas corretas, você vai ser consolado. Está escrito. Vinde, voltemos ao Senhor. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Às vezes a gente chora pelas causas incorretas, e nós precisamos compreender o que está no coração de Deus. Pastor, você vai me responder? Não, amados. Essa resposta você vai ter que ir até a fonte para buscar. Eu só estou te mostrando onde que é a fonte é Jesus.
Pergunta para Ele: Pai, onde me importa perecer? Onde me importa, Pai, me afligir? Onde me importa chorar? Deus, eu chorei por várias causas. Eu nunca vi consolo. Então, se eu chorar, o choro do céu, certamente o consolo virá, porque eles serão consolados. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Ei, Deus, nos ensina a chorar pelas causas do céu. Pastor, as causas do céu estão na mídia, estão nas redes sociais. Alguém vai me contar essas causas? Ei, Ele é fonte inesgotável. Diz as Escrituras que quando Ele morreu, o véu se rasgou de cima a baixo. E hoje nós temos livre acesso a Ele através do Espírito Santo, através de Jesus, Yeshua HaMashiach. Nós podemos chegar até o Abba, até o Pai, e saber os princípios celestiais para esses dias. Perde aquilo que você precisa perder e ganha aquilo que você precisa ganhar. Você não é um resultado para Deus. Você é um filho. E como filho, não chore seus choros, chore os choros do céu. Mas quando Deus sacode a terra, a gente começa a aproximar dele. Só que Ele nunca quis ser apenas uma presença. Ele quis ser uma habitação. Mas hoje é dia 31 e eu não sei, você repara aí. Se você for aí na sua agenda do Google, está falando que é dia de Pentecostes. Não sei se você viu isso. Dia de Pentecostes. E eu creio que as festas perpétuas elas vão ser cumpridas. A palavra de Deus fala que elas são perpétuas. Então Jesus veio e cumpriu Páscoa. Ele veio, Ele é a nossa passagem. Quando Ele veio, Ele não foi à toa que Ele morreu na Páscoa, para nos mostrar que Ele é o Cordeiro Santo que desceu do céu. Ele é a nossa passagem do pecado para o lugar correto, o lugar da glória, o lugar da manifestação dEle, o lugar da eterna graça. Ele é aquele que nos tira desse lugar pecaminoso, nos leva para o lugar nele. Ele é a própria graça. Aí Ele via o Espírito Santo. Porque quando Ele vai, Ele fala: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Consolador, aquele que vos consola. Aí diz as Escrituras em Atos 2, que naquele dia Ele veio, e veio o Espírito Santo de Deus, nos dias de Pentecostes, festa de Pentecostes, e veio o Espírito Santo, e várias pessoas ali começaram a falar em outras línguas, e manifestação do Espírito, e o Espírito foi liberado sobre a terra, e o Espírito de Deus está neste lugar, amém? Só que falta uma festa. E por que Ele deixou a última festa? Porque a última festa é tabernáculo. É habitar para sempre. Mas o povo, eles tinham por entendimento que mesmo que eles estavam vivendo em casas sólidas de rocha, uma vez por ano eles voltavam para as tendas para entender de onde que Deus tirou eles, de quem eles dependiam. Digo eu e não o Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Deus está sacudindo tudo para a gente depender só dEle. Para a gente entender que Ele é o nosso tabernáculo. Ele é a nossa habitação. Ele é aquele que nos sustenta. Nós não confiamos em carros, nem nos cavalos, nem nos seus cavaleiros. Mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Nós confiamos naquele que é. Volta a habitar com Ele. Volta a habitar com Ele. Fala: Pai, se for só sua presença, igual Moisés falou: oh Deus, se o Senhor não vir, eu não vou. Mas eu vou enviar meu irmão. Não, eu quero o Senhor. Eu não quero anjo. Eu não quero outro. Eu quero o Senhor. Não envia ninguém. Se o Senhor não for, eu não vou. Amados, muitos acham que Deus pisou na bola com Moisés, que não deixou ele entrar na terra prometida, e acham que Deus foi até injusto com ele. Mas para mim, Moisés entrou no monte da transfiguração, amém. Mas se você acha que ele não entrou, deixa eu te contar uma coisa: Moisés não estava nem aí para isso. Ele mostrou isso. Quando você pega Êxodo, você vai ver ele falando isso com Deus. Ele mostrou isso. Quando ele vira e fala com Deus: Deus, se eu não for, não vou.
Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Não adianta, Deus. O Senhor pode mandar anjo, você pode mandar milagre, o Senhor pode mandar cura, você pode mandar restauração, o Senhor pode mandar bens, o Senhor pode mandar tudo, Senhor. Mas isso não é maior do que o Senhor, isso não é melhor do que o Senhor, isso não me satisfaz mais do que o Senhor. Só o Senhor nos satisfaz, só o Senhor nos satisfaz, só o Senhor nos satisfaz. Só o Senhor nos satisfaz, Jesus. Nós não queremos outro. Nós não queremos alguém que venha e nos dê, ó Pai, bijuterias, nos dê presentes. Não. Em Mateus 4, segura para mim. Em Mateus 4, o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, ele fez isso com Jesus. E às vezes está fazendo isso nesses dias. Ele mostrou para eles bens, coisas. Falou assim, olha, se você me adorar, eu vou te dar isso tudo. Eu sou dono disso aqui tudo, eu vou te dar isso. Aí Jesus, ei, arreda de mim, Satanás. Não adorarás a outro, só o Senhor é Deus. Eu não tenho outro Deus. Eu não tenho outro Pai. Eu não tenho outro que importa que eu adore. Eu não tenho outro que importa que eu me prostre. Amados, nós não temos que ter pacto com o mundo e com Deus. Por isso nós precisamos quebrar os paradigmas nesses dias e entender quais os choros que nós estamos chorando, o que nos sustenta, o que nos guarda, o que nós precisamos de consolo. Pergunta para Ele. Seja ousado nessa noite, nesses dias de pandemia, nesses dias, e fala, Deus, o que passa no teu coração? Deus, o que passa? Deus, o que aflige o teu coração? Se alguma coisa aflige, o que é, Deus? O que importa para o Senhor que não está importando para mim? Deus, Jesus, ele chorou vendo um amigo dele, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar. Então existem choros, que são choros que nós precisamos chorar nesses dias. Nós precisamos ser consolados. Nos ensina, Jesus. Nós precisamos. Para continuar a quebra de paradigma, ele fala em Mateus 5,5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu costumo dizer aqui que não dá para conciliar um homem de Deus se ele não for manso e humilde igual a Jesus. Não tem conexão em ser alguém que manifesta a Deus se não for manso e humilde como Jesus. Por quê? Não, você está julgando alguém? Não, eu estou examinando. Ah, agora você mudou a palavra de julgar e examinar. Não, eu li as escrituras. A Bíblia fala, examine o fruto. Antes de comer, examina. Tem que ter mansidão e humildade, não resultado. Porque o resultado a gente pode dar uma semana e não dá na outra. A gente pode dar um mês e não dá no outro. Mas a ideia é o quão manso que eu estou me permitindo ser. E mansidão não tem a ver com ser panguá. O cara é panguá, ele é manso. A gente acha que mansidão é isso. O jeca da roça que é manso. O que mete o pé na hora que alguém na mesa dos cambistas, esse não é manso, não. Esse aí é arrogante. O que quebra, que vai
contra a injustiça com poder, o que vai contra a injustiça com uma forma arrojada, com força, esse não é manso, não. A gente perdeu tanto o que é mansidão, que a gente tem que voltar para Cristo para entender o quão manso nós temos sido nesses dias. Não tem pacto com Jesus aquele que tem pacto com o pecado. Não tem pacto com Jesus aquele que tem pacto com a injustiça. Não tem jeito de servir dois senhores. Está escrito. Ou você vai agradar um, desagradar outro. Não dá para servir Mamon e Jesus. Não dá para servir a injustiça e a justiça. Não dá para servir a arrogância, a mansidão. Não dá para ser alguém que herda a terra e aquele que não faz. Amados, pensa nisso. O quão manso que eu tenho permitido ser, o quanto que eu tenho permitido Jesus ser na minha vida, o quanto que eu tenho permitido que Ele molde a minha existência na terra. Porque a Bíblia fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor, darão o reino dos céus. Muito, a gente tem que compreender muito. Está escrito aqui. E pedir, Deus, será que eu tenho sido manso mesmo? Será que eu tenho as ações corretas mediante as dificuldades? Lembra naquela hora que eu falei dos desafios? Cada um tem um desafio diferente. Mas será que eu tenho parado e não vencido o desafio? Será que eu não tenho me permitido ser moldado? Será que eu não tenho permitido de pegar meu coração de pedra, empedernido, coração duro e tornado ele de carne? Será que, amados, é mais ou menos isso? É para você entender, eu vou só fazer uma analogia para você entender. É como se fosse uma casa de muitos cômodos. E aí tem muitos cômodos na casa e várias paredes. E normalmente parede, principalmente nessa época que não tinha parede de vidro, o vidro era até escasso. Parede ela retém a luz. Se você continuar lendo Mateus 5, ele vai falar que nós somos luz do mundo. E Jesus, ele é o sol da justiça, ele é a luz que nos ilumina. Então, o que acontece? Quantas portas nós temos abertas para que a luz entre? Quantas portas dentro de nós temos abertas para que Jesus faça mudança? Quantas vezes que eu fecho uma porta? Porque muitos de nós estamos com vários porões fechados dentro de nós. Lugares escuros, sombrios. Mesmo tendo parte luz, a gente tem parte trevas. E não tem jeito de ter parte luz e parte trevas. Nós temos que abrir cada vez uma porta a mais. Então assim, Jesus, entra e faz novo de novo. Entra e faz novo de novo. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Entra, toma o teu lugar. Ei, Cristo. Ei, Senhor de toda a casa. Faz novo de novo. A casa é tua, tudo é teu. Faz novo. Vem, Deus. Vem. Eu quero ser mais íntimo de ti, me tornar semelhante a ti. Permita que o manso e humilde venha ser Senhor de toda a casa. Mais íntimo. Permita, porque a Bíblia fala que Ele é Senhor de senhores. Seja você Senhor da sua existência, para que Ele seja Senhor sobre a sua existência. Então não exista sem ter um senhorio. Por isso que Ele nos chamou para governar. E muitas vezes a gente quer governar a terra. E Ele fala, quer governar a terra? Ser manso. Que você vai herdar ela. E eu entendo que quem herda, governa. Como assim, pastor? Pensa. Tudo aquilo que eu tenho como herança, eu tenho também como governo. Eu decido o que eu faço sobre isso. Se é meu, eu decido. Se eu quebro ou não quebro. Vou quebrar, não, porque depois vamos xingar aqui. Mas a vontade que eu tenho é de quebrar esse copo. Mas não vou. Mas se eu quiser, eu posso. E se eu quiser, eu compro outro ou não. Porque foi me dado isso como herança. Mas aí que vem. Será que era para me fazer isso ou não? Ah, não, é não e pronto. Peraí. Não dê uma resposta antes de consultar a quem é o dono da pergunta. Não dê uma resposta antes de ir até a Deus e falar, Pai, nessa situação, como é ser manso? O problema é que a gente quer um padrão para coisa que não tem padrão. O problema é que a gente quer um modelo para coisa que não quer modelo. Mas você lembra que eu falei de matemática? Por que muita gente não gosta de matemática? Porque nem tudo na matemática tem modelo.
A gente quer pegar um exercício e falar assim, siga o modelo. Você gostava desses, que não precisava pensar muito. É assim, siga o modelo. Aí você vai lá, quem que decorava é melhor ainda. Não é decorar não, é memorizar, a mesma coisa. Decoração, memorizar, de memória. Porque antigamente eles achavam que a memória estava no coração. E nós temos que entender que a memória, tudo é dele, o nosso coração é dele, nossa mente é dele, tudo é dele. Então nós temos que entender que nem tudo tem modelo, nem tudo tem padrão. Por isso que ser manso não é um padrão. Nós precisamos entender que ser manso não é um padrão na terra, é um padrão do céu. Então nós precisamos urgentemente sair desses lugares de receita de bolo, de padrãozinho, tudo pronto, e entrar no lugar do Senhor, entender? Pai, eu preciso entender o que é ser bem-aventurado, o que verdadeiramente é ser manso, o que verdadeiramente é chorar o choro do Senhor, o que verdadeiramente, Pai, é ser pobre de espírito. Deus, eu não posso parar em lugares sem o Senhor, eu preciso ir até o Senhor. Ele quebra mais uma vez o paradigma, e eu vou correr aqui, que a gente está com o tempo avançado. Ele quebra mais uma vez o paradigma, no versículo 6, bem-aventurados têm fome e sede. Ninguém quer ter fome e sede. E nós temos que ter fome e sede, mas a gente não tem que ter fome e sede da nossa justiça própria. A gente tem que ter fome e sede da justiça do céu. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quer ser farto? Tenha fome e sede. De quê? Da justiça de Deus. Busca a justiça do céu. Só que a gente busca a justiça na terra. Digo eu e não o Senhor. Quantas vezes que eu quero ser justificado pelas minhas atitudes? Às vezes a pessoa está sendo até injusta comigo. Muitas vezes acontece isso. Não sei se é só comigo ou com você também. A pessoa está sendo injusta. Você não fez, ela te acusou. Aí o que a gente quer fazer? Agora que a gente quer estrilar. A gente quer se defender. Aí a gente tem que entender se era para defender ou não. Que hora que... O problema é que a gente quer tudo pronto. Não, a gente tem que ter fome e sede da justiça. Clama pela justiça do céu. Só que a justiça do céu, mas a Bíblia fala que é a espada de dois gumes. Ela vai cortar na gente e em todo mundo. Não corta só no outro, corta na gente também. É um corte duplo. Corta em todo mundo. E nós temos que permitir que essa espada nos corte. Nós temos que permitir que essa espada penetre em nosso coração e faça separação, que faça distinção. O problema é que a gente olha isso. E muitas vezes a nossa justiça é muito pessoal. E a nossa justiça, como diz as Escrituras, para Deus é como trapo de imundície. Não vale nada. Fede perante Deus. E nós temos que ter a justiça do céu. Ah, eu já sei qual que é a justiça do céu, sabe? Esse que é o problema. A gente olha a justiça do céu com um olhar na terra. Ei, sobe e olha como Jesus. Fala, Cristo, me permita ser justo nessa situação. Tem muita coisa que eu achava que é justo, que eu não sei se é justo mais. Como a gente fala aqui, por favor, não pregue só aquilo que você vive. Prega a Bíblia toda. Depois, você vai começar a viver o que você prega. Então nós precisamos urgentemente compreender quais são as coisas que estão no coração de Deus. O que está permeando aquilo que Deus está fazendo nesses dias. O que é justo para Deus e o que é injusto para Deus. E começar a permitir que o crivo da Escritura passe por nós. Olhe para Cristo nesses dias. Curva a tua cabeça, faça uma oração pessoal. Peça para Ele. Peça para Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chame o Espírito Santo de Deus neste lugar. Chame o Espírito Santo de Deus neste lugar. Chame o Espírito Santo de Deus. Com teus braços de amor, leva pra
perto de ti e me conte os teus segredos. Vem me envolver com teus braços de amor. Leva pra Perto de ti. e me conte os teus segredos. Eu quero estar contigo. E ele prossegue: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então vamos colocar o nosso coração na miséria do outro. O problema é que naquele mesmo ponto da justiça, e eu acho que Jesus ele sempre é intencional naquilo que ele faz. Ele fala de justiça, depois ele fala de misericórdia, porque está uma ligada à outra. Então nós entendemos que ele tem uma totalidade nele mesmo, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o justo juiz, ele é a própria misericórdia, mas ele também é a própria justiça. Não há diferença entre amor e justiça para Deus. A Bíblia fala que o pai corrige ao filho que ama, então correção também é amor. O problema é que a gente começou a separar as coisas, a gente começou a fazer segmentação de coisas. A gente acha que se a gente é duro, a gente não está sendo misericordioso, que a gente acha que dureza não tem a ver com misericórdia. A gente acha que se a gente é justo, a gente está... Não, mas pode deixar o povo aí adorar a Deus aí, pode ficar aí, flui aí. E nós entendemos que automaticamente nós precisamos ser misericordiosos como Jesus o foi. Nós precisamos urgentemente. Por isso que a Bíblia fala, perdoa, porque você já foi perdoado. Mateus 6. Tenha misericórdia. Mas ter misericórdia não é ter pacto com o erro. Ter misericórdia não é aceitar a injustiça. Ter misericórdia não é aceitar aquilo que vai contra os princípios celestiais. Ter misericórdia não é ser, igual eu falei, ser manso não é ser panguá. Não é isso, mano. O problema é que a gente acha que misericórdia e justiça não andam juntos. Então por que Jesus fala de um e não fala de outro? Porque um e o outro estão totalmente ligados. Jesus, ele é a própria justiça, ele é a própria misericórdia. Não há misericórdia fora dele. Ele vai ali, naquele momento, quando aquela mulher estava sendo apedrejada, aquela prostituta estava sendo apedrejada, ele vai e inocenta ela. Mas ele não fala assim com ela, continue nessa prática. Ele fala assim, vai e não peques mais. Ele fala, ei, aqui não é lugar para você ficar, porque esse lugar é lugar de morte, não de vida. E eu não tenho pacto com a morte, eu tenho pacto com a vida. Eu vou me dar para morrer, mas eu não vou ficar na morte, porque a Bíblia fala que ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele vive e reina para sempre. Ele não está morto, ele está vivo. Então a misericórdia não morreu, ela vive eternamente, porque ele é a própria misericórdia. E nós temos que compreender isso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse versículo 8, que fala sobre limpeza. Ei, Deus, só tem um que pode purificar o nosso coração. Mas eu creio, eu não sei se você viu, quando iniciou o culto, o Azaf veio junto com você, Tiago? O Azaf veio junto com você aqui no seu culto? Não? O Azaf é o filho do Tiago, ele tem quantos meses? Faz com a mão aí, para me ver. 7? 7 meses. Você acha que tem pureza ou não no coração dele? Você acha que é limpo ou não o coração dele? Se a gente for pensar no pecado adâmico, ele já nasceu com algo impuro. Tanto é que a gente vê crianças pequenas falando mentira. Você fala assim, mas já vi isso na escola. A câmera mostrando para o menino que ele tinha feito algo errado. 5, 4 anos. E ele falando de pé junto, não fui eu. E a câmera mostrando que ele fez errado. Ele olhando para a câmera, não, isso não sou eu não, isso é fake. Isso é fake, hoje é a onda do fake. Isso é fake, isso é mentira. Mas estava mostrando. Então, só tem um lugar onde a gente se purifica. Em Jesus. A gente se suja fora dele, se purifica nele. Volta para a pureza nesses dias. Peça a ele, purifica o meu coração. Purifica o meu coração. Purifica o meu coração. Me limpa, me lava. A Bíblia fala se ele nos limpar, verdadeiramente ele será limpo.
Nós vamos ser mais alvo que a neve, mano. Mais alvo que a neve. Ei, peça a Ele, Pai, me dá um coração igual ao Teu, um coração disposto a Te obedecer. Dai-me um coração igual ao Teu, Jesus. Dai-me um coração disposto a Te obedecer. Dai-me um coração, ó Pai, disposto a Te obedecer. Me dá um coração, ó Pai, que faça a Tua vontade, não um coração que pensa, mas um coração que obedece ao pensar. Não um coração que sabe, mas um coração que reconhece que só o Senhor o sabe. Me dá um coração manso e humilde. Me dá um coração, ó Pai, justo. Me dá um coração puro. Me dá um coração limpo. Purifica-nos, Senhor, e verdadeiramente seremos puros. Lava-nos e verdadeiramente seremos limpos. Porque nós queremos Te ver, Deus. Mas sabe o que eu acho mais magnífico nessa expressão aqui? Porque isso aqui quebrou mais paradigma que a gente pensa, Pedro. Os saduceus, os escribas, para eles falar de ver a Deus era algo assim improvável, falar que era filho de Deus, algo improvável. Aqui, amados, os religiosos da época, eles devem ter levantado até a ponta do cabelo deles. Como assim que vai ver Deus? Eu não posso nem falar que eu sou filho dele, ainda mais se eu vou ver ele. Ele não, ele é intocável. E a fé não pode. Por isso que eles não compreendiam por que ele tocava no leproso, por que ele andava com o cobrador de imposto. Eles ficavam ali sem entender. Porque os discípulos dele não jejuavam. E até ele fala, né? Veio um que não comia e nem bebia, que foi João Batista. Vocês falaram que era do capeta. Agora vem um que come e bebe, vocês falam que é também do capeta. Está tudo errado, né? E nós precisamos urgentemente pedir a Deus, purifica o meu coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Nós precisamos ter um coração igual ao do Senhor. No versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meu Deus, ele quebra mais uma. Bem-aventurados os pacificadores, mas o que é ser pacificador? Ser pacificador é ganhar o prêmio Nobel da paz. Amados, paz não é a ausência de guerra. Jesus fala, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. O que ele está falando? Que tem paz que nós não precisamos levantar através da espada, através dos princípios eternos. Tem paz para vir a paz, a gente tem que promover guerra. Mas só que a nossa guerra precisa ser a guerra espiritual, não nas nossas milícias carnais. A gente não tem que lutar de uma forma carnal, a gente tem que lutar de uma forma espiritual. A nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas sim contra principados e potestades do ar. Nós vamos lutar com as nossas armas espirituais e aí agir naturalmente. Não é também ficar esperando tudo espiritualmente. Não é uma forma religiosa, onde a gente acha que já está tudo resolvido. Em Cristo Jesus já está tudo resolvido. Fora dele, a gente precisa levar até Ele. Então a gente tem que mover, amados, tem que ter um movimento. Deus não muda, mas Ele se move. Deus não tem sombra de variação, mas Ele se move. E o problema é que quando Ele se move, a gente tem perdido Ele, porque está se movendo. Pensa nas Escrituras. Você sabe, está escrito lá, quando o povo foi peregrino no deserto. Amados, imagina, nós precisamos viver como naqueles dias, como entenda. Mas espera aí, pastor, eu vivo em casa. Não, amados, a nossa compreensão, o nosso entendimento tem que ser como tenda. Está errado aqui, eu jogo para cá. Só que o problema é que o nosso entendimento está tão sólido, está tão forte, que para destruir isso está tão difícil que o Espírito Santo de Deus nem pode falar algo com a gente. Se Ele fala, a gente refuta. Mas eu não estou falando para você ir contra a Bíblia, eu não estou falando para você reinventar a roda, eu não estou falando para você reinventar a palavra, não é isso que está sendo falado. É para você pegar a sua compreensão, o seu entendimento e subjugar a palavra, e subjugar o entendimento de Cristo, e subjugar a vontade de Deus. É o contrário, não é aquilo que eu sei, é viver como entenda. Se a nuvem move, eu movo. Se de noite, imagina se fosse de noite, estava lá aquele fogaréu andando, aquela nuvem de fogo andando ali, fogo andando para qualquer lugar. Aí o que eu faço? Está no meio da noite, Jesus decidiu ir. O que eu faço? Eu junto tudo que eu tenho
me leva. O problema é que a gente está segurando coisas demais. A gente está entendendo muito. A gente está tendo muita compreensão. A nossa mente já está muito bem informada, tudo muito bem estabelecido. A gente não permita que Deus faça algo. Eu já sei disso. Alguém começa a pregar, não, já sei o que vai falar. Alguém, não, é isso aqui. Não, aquilo outro. A gente não vai para compreender a Bíblia, a gente vai para duvidar o que está escrito. A gente vai com incredulidade, não crendo. A gente vai ali, peraí, será que é assim? E a gente não permite. A gente já sabe tudo sobre justiça, tudo sobre misericórdia, tudo sobre mansidão. A gente já sabe tudo sobre... O que mais foi falado? Sobre pobreza espiritual. A gente sabe tudo sobre choro. Então como que Jesus vai poder fazer algo? Eu já sei. Ele vai brigar comigo? Ei, ele fala que eu estou à porta e bato. Ele está batendo. Ele fala assim, olha, se você abrir, eu entro. Eu sei contigo e você ceia comigo. Sabe o que eu acho maravilhoso nesse texto? Que a ceia é plural. É Ele conosco e nós com Ele. Não é só Ele conosco, é Ele conosco e nós com Ele. E nós precisamos urgentemente permitir que Ele faça novo de novo. Porque a gente nem sabe o que é ser pacificadora, mas a gente não sabe distinguir o que é paz e o que é guerra. A gente até pega o Aurélio e fala, paz é ausência de guerra. Eu entendo que paz é a guerra no lugar correto. Toda vez que eu faço guerra no lugar correto, eu tenho paz no lugar correto também. É só você ver, mano. Só existe paz se existe uma guerra. Só que a guerra é contra a nossa carne. Não é contra o outro. É contra o inimigo das nossas almas. Só que aí eu vou ajudar uma outra. Eu preciso urgentemente compreender isso. E para finalizar, tá faltando aqui só 2 aí. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meu Deus. Agora não. Sofrer. Eu nasci para não sofrer. Não, Jesus. Eu acho legal que quando Jesus pergunta aí, vocês vão embora também? Pedro fala, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida. E depois esses que ficaram decidiram ser mártires. Morrer pela causa. Sofrer por aquilo que tem sentido sofrer. Eu vou te afirmar, mas todos nós sofremos. Que isso, pastor? Todos nós sofremos. Só que alguns sofrem pelas causas corretas, outros sofrem pelas causas não corretas. Já que vai sofrer, sofre para aquilo que tem sentido. Tem gente que sofre pelo galo. Não ganha nada, está lá sofrendo. Agora está sofrendo pelo Cruzeiro na Série B. E sofre. E sofre para um time de futebol. Está lá, chora. Tem ou não tem? É verdade ou não é? Tem gente que sofre por causa de namorado. Tem gente que sofre por causa de dinheiro. Tem gente que sofre por causa de doença. Tem gente que sofre por um tanto de coisa. Todo mundo tem um nível de sofrimento. Tem gente que sofre por causa de uma prova de matemática. Está lá arrancando os cabelos por causa disso. Tem gente que sofre para aprender a fazer um acorde correto aqui. Tem gente que sofre para aprender a fazer live. Tem gente que sofre para isso, para aquilo outro. Tem gente que sofre por causa de um tanto de coisa. Todos nós temos um nível de sofrimento. Não tem jeito. Me mostra aqui quem nunca sofreu. Ou não está sofrendo. Então a palavra deixa bem claro. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Então tem uma causa para se sofrer. Não é sofrer por qualquer causa. É sofrer por causa da justiça. E qual justiça? A justiça de Deus. Porque deles é o reino dos céus. Quer o reino? Sofra por causa da justiça. Seja você um sofredor. Mas não pare de sofrer. Pare de sofrer em outros lugares. Mas sofra pela causa correta. O problema é que a gente quer parar de sofrer. Aí a gente continua sofrendo. Porque na hora que você sofrer pela causa correta, por causa da justiça de Deus, nós vamos entender que o reino dos céus é nosso. Bem-aventurados sois vós, quando forem injustamente
quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Aleluia! É isso, amados. É isso. Jesus, ele finaliza, e depois ele começa a falar que vós sois o sal da terra. Ele finaliza falando assim: ei, deixa eu te contar uma coisa. Se vocês entenderem que a injustiça vai vir, e eles vão injuriar, e vão perseguir vocês, vão mentir a respeito de vocês, mas vai acontecer isso. Tem gente que tem medo. Deixa eu falar, mano. Está falando, tem sentido? Faz igual Davi. O Davi, quando estava sendo apedrejado, acho que o Simei, está na Bíblia aí, você lê lá. Se não for, você vai ver quem é aí. Aí levantou lá o soldado dele, que eu esqueci o nome dele, é Josafá? Sei lá, mas cadê os leitores de Bíblia aí? Fala se é. É. Quem levantou lá para defender Davi? Sei lá o nome não, depois vocês vê lá. Ele vira e fala assim: eu sei por que eu estou sendo apedrejado. Deixa vir. E olha que nós talvez estamos sendo apedrejados por causas justas, e a gente começa a rodar, né, aquela famosa expressão, né, roda baiana. Aí você roda, sapateia, não relampeia e pega fogo, não. Roda, sapateia e dá um chute na cara do outro. Mas a pessoa tem razão naquilo que ela está falando? Tem. Então você engole seco e deixa a pedra vir. E se não tem, faz igual Estevão. Apresenta para Jesus as pedras. Em vez de olhar para as pedras, olha para Jesus. Ah, está sendo injusto. Fita os olhos em Cristo. Vê Ele de pé. Só que isso não é fácil, pastor, eu sei. Nem para mim. Só que nós estamos precisando aprender. Isso tudo que eu falei não é fácil. Mas a Bíblia fala: exultai, alegrai-vos nisso. Só que isso não nos traz alegria. Nós precisamos voltar a ter alegria naquilo que é verdadeiramente alegre. Nós precisamos exultar, a gente precisa ter regozijo, a gente tem que ter muita alegria. Porque nós temos que entender que maior do que o galardão na terra, existe um galardão no céu. Que galardão é esse, pastor? Sei lá. Eu só sei que tudo é por Cristo. Fica de pé no seu lugar. Vamos estar finalizando, pedindo a Ele: nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a entender que se as pessoas mentirem a meu respeito, disserem todo mal contra mim, por causa da sua justiça, por sua causa, Jesus, deixa ser. Entendeste, minha irmã? Deixa ser. Pode escrever o que for, deixa ser. O problema é a causa que nós estamos vivendo. Tem sentido? Se tem, pede perdão, arrepende. Se não tem, entenda o que fazer. Busca o Espírito Santo de Deus em tudo. Não seja você soberbo, arrogante, mas seja manso e humilde. Peça a Ele ajuda nesses dias. Se volte a Ele. Esconda-me em Ti, as asas do Teu amor. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, Yeshua. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Qual é
som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. Chame por ele, chame por ele. E esse é o meu som. O carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. Deixa ele colocar tudo em ordem. Esse é o som. Chame por ele. Pode entrar, a casa é tua e vem mudar tudo em mim. Pode entrar, Chame por ele. a casa é tua e vem mudar tudo em mim. Foi tudo em ordem, Shua. Pode entrar, a casa é tua e vem mudar tudo em mim. A casa é tua e vem mudar tudo em mim. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Toma tudo. Põe tudo em ordem. Organiza toda a casa. Organiza a nossa existência nessa terra. Quebra cada paradigma. Quebra cada sofisma. Quebra os enganos, ó Pai. Que verdadeiramente nós vamos ser o sal dessa terra. Que verdadeiramente nós vamos ser luz para esse mundo. Que verdadeiramente nós vamos resplandecer na vossa luz. Que nós venhamos, ó Pai, resplandecer diante dos homens. Que nós vamos resplandecer, ó Pai, diante de todos, ó Pai. Não, ó Pai, com a nossa luz própria, mas refletindo o sol da justiça, refletindo aquele que era, aquele que é e será eternamente, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ei, ei, ei. Tudo é sobre Jesus.
Quebra todas as correntes. Quebra, Pai, todo sofisma, todo engano. Quebra tudo aquilo, ó Pai, que está, Pai, firmado em nós e não no Senhor. Tira o nosso fundamento pessoal e nos fundamenta no Senhor. Tira toda a estrutura que nós mesmos construímos. Pai, destrói toda a torre de Babel. Destrói, Pai, tudo aquilo que nós achamos que nos faz chegar até o Senhor. Que verdadeiramente só o Senhor, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Só Jesus é. Só Jesus é. Santificado seja. Coloca a mão no seu coração. Vamos agradecer a Ele. Isso é um culto de ação de graças. Que Ele está quebrando paradigmas. Ele está colocando tudo em ordem. Ele está colocando tudo no seu devido lugar. Não a nós, mas ao nome do Rei da Glória. Não porque somos, mas porque Cristo é em nós. Não porque há algo bom em nós, mas porque o bom habita em nós. Não porque há algo injusto em nós, mas porque o justo habita em nós. Não porque há algo santo em nós, mas porque o santo habita em nós. Sede santos porque o Senhor é santo. Sede perfeito porque o Senhor é perfeito. Ei, vinde, voltemos ao Senhor. Que venha ter quebras de paradigmas nesses dias, de sofisma e de enganos. Que Ele venha nos dar a mente de Cristo, que verdadeiramente todas as guerras que nós guerreamos contra o mal, contra a nossa carnalidade, nós vamos vencer em nome de Jesus, porque Ele é, porque Ele é, porque Ele é, em nome de Jesus. Eu ministro sobre a sua vida, da bênção do Senhor, da graça do Senhor, eu ministro em nome de Jesus, a bênção que vem dos céus, sobre a tua existência nessa terra, que você venha andar em caminho sobre a moda excelência que é o amor, que você venha andar em caminho chamado de Jesus, você venha andar em lugares em que foi aberto para mim e para você. Ele nos deu um novo acesso a Ele. O acesso nos foi perdido pelo pecado e Ele foi resgatado por causa do segundo Adão, que é Cristo. Que verdadeiramente nós vamos andar com Ele, falar com Ele e viver para Ele. Não a nós, mas o nome do Rei da Glória. Que você venha ter uma semana repleta de paz, de graça e de guerra. Guerra contra as causas corretas. Você vai entrar em lugares de justiça, mas também de injustiça. A justiça de Deus e a injustiça que Ele quer que nós venhamos ser. Se Ele quiser, que sejamos injustiçados por causa dEle, que venhamos ser. Se os profetas foram, porque nós não podemos ser. Mas para a honra e glória dEle. Por as causas corretas. Ei, não por minha causa, mas por causa dEle. Não para minha glória, mas para a glória dEle. Não porque somos, mas porque Ele é. Não a nós, mas porque Ele é. Que o grande amor de Deus e Pai, a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos, permaneça com todos. Que haja paz no seu lar, na sua existência. Fique com o Senhor Jesus. Fica bem atento, não sabemos como vai ser semana que vem, como vai ser na cidade de Sete Lagoas. Mas verdadeiramente nós vamos estar com Jesus. Fica atento aí. Deus te abençoe, te guarde. Fique em paz.